As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte, internauta, a educação previdenciária tem caminho, é aqui no Jornal Alerta Geral. Agora comigo o professor Tiago Albuquerque para responder a sua mensagem, a sua dúvida encaminhada ao longo da semana. Professor Tiago Albuquerque, seja bem-vindo. Muito obrigado, Luzenor. É sempre um prazer estar aqui no Alerta Geral, os caminhos da aposentadoria, ajudando a toda a população brasileira a conseguir o seu benefício previdenciário. Então vamos ajudar a você que mandou a sua pergunta. A primeira dúvida é da Cláudia em Itapipoca. Não consigo mais trabalhar. Posso me aposentar? Já tenho mais de 40 anos de idade. Dona Cláudia, vai depender se a senhora era uma segurada da Previdência Social e contribuiu com o tempo mínimo para ter direito ao benefício por incapacidade, que seria 12 contribuições mensais. Seriam 12 contribuições mensais. Agora, com essa idade, professor Tiago, 40 anos de idade, ainda tem uma longa trajetória pela frente para a Cláudia se aposentar. Pois é, Luzenor, ela não conseguiria uma modalidade de aposentadoria voluntária, ela só conseguiria a aposentadoria se fosse de benefício por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Aí, provando que tem uma incapacidade que torna você permanentemente incapaz para trabalhar, poderia ter direito à aposentadoria voluntária somente se ela tivesse a idade mínima. Neto, em Tianguá, eu sou eletricista, trabalhei em várias empresas a serviço da Coelce, hoje é Enel, com linha viva e tenho periculosidade na carteira. Isto conta alguma coisa na contribuição do INSS? Linha viva que ele se refere são os cabos de alta tensão, professor Tiago. Perfeito, Luzenor. O INSS reconhecia o direito à aposentadoria especial dessa pessoa que trabalhava com eletricidade de alta voltagem acima de 250 volts, até o dia 5 de março, até o dia 4 de março de 1997, mas com a edição do decreto 2172 do dia 5 de março de 97, o INSS não reconhece mais, mas a Justiça ainda reconhece, ou seja, o senhor vai ter que dar entrada primeiro no pedido do INSS. Se o INSS não reconhecer esse período de 97 para cá, o senhor pode dar entrada numa ação judicial para conseguir a conversão desse tempo aí. A nossa ouvinte internauta Maria Alencar em Iguatu mandou uma mensagem em nome de um vizinho. Tem um senhor que é agricultor e ele nunca assinou a carteira. A esposa dele é funcionária pública. Ele tem como se aposentar como agricultor ou vai interferir por conta do trabalho da esposa? Luzenor, a legislação, ela diz que você pode desenvolver atividade rural de forma individual ou em regime de economia familiar. Só que, infelizmente, muitas vezes, isso no processo lá que o servidor está analisando no INSS, o fato de uma pessoa do grupo familiar exercer uma atividade urbana é encarado como uma descaracterização de todo o grupo familiar. É algo que pode acontecer, realmente, do INSS entender que, por a mulher exercer uma atividade urbana, o marido não exerce, mas a lei não tem qualquer obstáculo para isso. Então, é possível, se o INSS negar, a Justiça reconhecer que ele ainda assim desenvolve atividade por conta própria. Da região do Centro-Sul para a região do Vale do Jaguaribe, onde está a Marlene, em Quixeré. Meu esposo trabalha cavando poço há 25 anos. Ele trabalha com bastante ruído. Ele já teria direito à aposentadoria? O meu esposo faz 50 anos de idade em fevereiro do próximo ano e já está com a audição bastante prejudicada. Dona Marlene, se ele já trabalhava há 25 anos até o dia 12 de novembro de 2019, que é o dia anterior à entrada da reforma da Previdência, sim, ele já teria direito à aposentadoria especial, porque até lá só era exigido 25 anos de trabalho, independentemente da atividade. Se ele só completou os 25 anos após a reforma da Previdência, ele teria que cumprir uma regra de transição. Professor Tiago, acrescente-se como resposta à dona Marlene de Quixeré, que tem outro detalhe típico de quem trabalha com perfuração de poços, né? Que são aquelas pessoas que acabam adquirindo problemas respiratórios, principalmente o enfisema pulmonar. Isso aqui também, esse aspecto contribuiria para diminuir o tempo de previdência social para o esposo da Marlene se aposentar? Tem alguma relação, professor Tiago? Luzenor, para o INSS, a mera poeira ela não gera essa contagem de tempo especial. Agora, o Poder Judiciário diz que esse rol considerado de agentes do INSS, ele é um rol meramente exemplificativo, ou seja, mesmo agentes que não são considerados pelo INSS, se for comprovado que ele também traz esse problema aí respiratório, ele também pode ser considerado para fins de aposentadoria especial.
Você está acompanhando o Jornal Alerta Geral e tem linha aberta aqui no nosso WhatsApp 085 99273 4353. Quando você escrever a sua mensagem, diga em que cidade você se encontra e a gente aqui faz questão de registrar essa informação tão preciosa para todos nós que fazemos o Alerta Geral. Franci, em Itaitinga. Minha mãe ficou viúva este ano, ela tem 62 anos de idade, é doméstica, nunca contribuiu com o INSS. Ela vai poder receber algum benefício, pois ela não tem nenhuma renda, a não ser o benefício do auxílio emergencial. Dona Francis, se a sua mãe nunca contribuiu para o INSS, ela não teria direito a uma aposentadoria. Agora, se ela é viúva e o seu pai foi contribuinte, tinha qualidade de segurado, já estava aposentado na época do óbito dele, ela pode ter direito sim à pensão por morte. Se ele não era contribuinte da Previdência, não tinha qualidade de segurado, ela também não tem direito à pensão. Mas, quando completar 65 anos de idade, ela pode ter acesso ao benefício de amparo ao idoso, o BPC, o LOAS. É um benefício que é concedido para a pessoa idosa que tem 65 anos ou mais e se enquadra no critério de renda familiar que a lei estabelece. Professor Tiago, a Patrícia está em Icó, diz que a mãe tem 43 anos de idade, vive há 20 anos com o marido, não é casada e pergunta que nesse caso, se o esposo vindo a falecer, ela tem direito à pensão? Sim, tem direito à pensão, porque o artigo 226 da Constituição Federal equipara em direitos a pessoa que vive em união estável com aquela que está casada. Então, mesmo não sendo casado no papel, se provar que vivia em regime de união estável, ela também tem direito à pensão por morte. Vamos continuar na cidade de Icó. O Cícero Romão Clementino mandou a seguinte mensagem: eu sofri um acidente em 2008 e fiquei encostado pelo INSS 3 anos e 3 meses. Fui cortado em 2011 e entrei na justiça, mas perdi. Tenho 57 anos de idade e gostaria de saber se eu entrar na justiça posso ter direito a algum benefício, porque quebrei o fêmur do lado esquerdo e fiz 2 cirurgias. Senhor Cícero, o senhor pode dar entrada de novo, desde que faça primeiro também um requerimento administrativo novo, porque sobre esse requerimento administrativo do benefício que foi cessado, já existe a chamada coisa julgada. Então o senhor não poderia entrar com um novo pedido em relação dessa cessação desse primeiro benefício, mas pode dar entrada de novo no INSS e pode pedir de novo benefício por incapacidade. Se o INSS entender que o senhor não está incapaz, mas que em razão dessa fratura teve uma lesão consolidada que implicou na redução da sua capacidade laborativa, o senhor pode ter direito a um auxílio acidente. Professor Tiago, vamos voltar à região Jaguaribana. A Silvana quer saber, ela está em Russas, mandou 2 perguntas. A primeira dúvida: meu esposo tem 20 anos de contribuição e 48 anos de idade. Ele está doente e trabalha pegando peso. Quanto tempo ainda falta para ele se aposentar? Ele é novo, mas pelo problema de saúde não consegue mais trabalhar. Para ele se aposentar, ele teria que cumprir uma regra de transição que exigiria muito tempo dele aí. Ele teria que trabalhar mais 30 anos para completar esse pedágio aí. Ou seja, como ele já tem 48 anos de idade, ele teria direito de se aposentar só aos 78 se esperasse a regra de transição. Então é melhor que ele espere a idade de 65 anos, que vai ser mais rápido. Agora, se ele mostrar que tem realmente uma doença que torna ele incapaz para o trabalho, ele pode ter acesso a um benefício por incapacidade, temporária ou permanente. Agora, o que fazer, professor Tiago, para chegar aonde você sugere, se comprovar a doença que o incapacita para o trabalho? Luzenor, é muito importante que todas as provas que você tenha relativa àquela doença incapacitante sejam juntadas no processo para ter uma instrução probatória, ou seja, uma instrução que prove realmente a incapacidade. Então é bom ter o atestado médico, guia de internação, receituário de medicamento, compra de medicamento, enfim, fisioterapia que você realiza ou outra atividade terapêutica, tudo que mostre que você realmente está incapaz para trabalhar. Professor Tiago, a Silvana de Russas continua conosco e insiste na educação previdenciária do Jornal Alerta Geral com a seguinte dúvida: eu trabalhei 5 anos de carteira assinada entre 2008 e 2013. De lá para cá, não contribuí mais para o INSS. Hoje tenho 41 anos de idade. Eu queria saber o que eu faço até chegar o tempo da minha aposentadoria. Eu continuo pagando o INSS de forma avulsa? O que devo fazer? Qual é o conselho ou a orientação para a Silvana, professor Tiago? Excelente pergunta, Silvana. Eu fico feliz que a senhora esteja preocupada em pagar o seu INSS, sua Previdência, porque ela vai lhe proteger durante toda a sua vida. A Previdência protege desde quando a pessoa nasce com salário maternidade até quando a pessoa vem a óbito ou fica numa idade avançada que não dá mais para trabalhar. Então é importante que a senhora continue a contribuir para completar os 15 anos de contribuição, que é o tempo de carência mínima para poder se aposentar. E além disso, além de ter o direito à aposentadoria, se estiver contribuindo e ocorrer uma invalidez, um acidente, um óbito ou qualquer contingência que
a Previdência cubra, a senhora vai receber o benefício durante o tempo que não puder trabalhar. Mais educação previdenciária aqui no Alerta Geral. O Marcílio está em Itapiúna, na região do Maciço do Baturité, e mandou a seguinte mensagem: como faço para pagar o INSS como motorista autônomo? E quantos anos eu tenho que pagar para conseguir minha aposentadoria? Qual é o teto máximo que posso pagar para conseguir uma aposentadoria com um salário digno na minha categoria? Marcílio, você pode recolher como contribuinte individual aquela pessoa que trabalha por conta própria. O senhor vai lá no código, no SAL, Sistema de Acréscimo Legal da Receita Federal do Brasil, e gera um boleto para pagar como contribuinte individual com o código 1107. Aí o senhor está recolhendo e pode recolher até o limite de R$ 6.101,06. Esse é o teto da Previdência. Você contribui com 20% em cima disso e vai ter direito ao teto máximo, teto limite da Previdência Social. Você, ouvinte, internauta em qualquer parte do Brasil, pode fazer como o Marcílio acabou de fazer aqui conosco. Mande a sua mensagem dizendo em que cidade você se encontra. Escreva o texto para o nosso WhatsApp 085 99273 4353 e aqui você recebe a informação mais segura nos caminhos da Previdência Social. Paula, em Fortaleza. Vivo com um companheiro e recebo benefício por deficiência. O meu companheiro é aposentado por tempo de contribuição e gostaria de saber se poderia ter uma união estável com ele. Se não, tem perigo de cortar meu benefício? Paula, pelo que você está narrando aí, você já tem uma união estável, apenas não está formalizada. E sim, o valor da renda dele, já que ele é um companheiro seu, ele pode impactar na avaliação da sua renda. E aí pode ser considerado um caso de suspensão se o INSS vê que tem mais de 1/4 de salário mínimo por pessoa da família. Agora fica tranquila, porque na justiça você conseguiria restabelecer se o INSS cessasse esse benefício. Porque o INSS entende que a aposentadoria do outro idoso que mora na casa deve ser desconsiderada na hora de calcular a renda da pessoa que tem esse amparo. Elson, ouvinte da FM Canoa em Aracati, ele está em Fortim e nos mandou a seguinte mensagem: sou pedreiro e estou trabalhando de carteira assinada. Tenho 35 anos de idade e 3 anos de carteira assinada. Que tipo de contribuição seria bom para eu quando dar baixa na minha carteira para a minha aposentadoria? Elson, na verdade não existe uma modalidade que seja melhor que a outra. A lei ela é vinculante, ela me obriga a contribuir na qualidade de segurado em que eu estou. Então, se o senhor se desvincular do seu emprego e não desenvolver qualquer atividade remunerada, o senhor teria que contribuir como facultativo. Professor Tiago, boa essa pergunta do Elson, porque a gente fala muito em aposentadoria e as pessoas costumam se preocupar com a aposentadoria quando estão chegando lá nos 60 anos de idade, 65 anos, no caso os homens, e as mulheres na faixa dos 55 anos de idade. O Elson já está preocupado desde cedo. Daí a importância do Jornal Alerta Geral na sua vida, porque aqui a gente promove a educação previdenciária, estimulando que as pessoas mais jovens também procurem a informação segura para ter no futuro a aposentadoria e outros benefícios previdenciários, professor Tiago. Verdade, Luzenor. O próprio termo previdência, ele vem do latim pré, né, que é antes, videre, dar vida antes. Então eu começar a me preparar para quando eu for precisar da previdência. Muito importante que o Elcio está fazendo e que você também, que ainda é jovem e está assistindo o nosso programa, possa também ter essa ciência e saber que é importante pagar o seu INSS para se proteger. Evelínia está em Fortaleza. Fui casada com o pai do meu filho há 7 anos. Ele faleceu, mas não contribuía para o INSS. Só há muitos anos atrás, no momento da morte dele, ele trabalhava por conta própria. Meu filho de 3 anos tem direito de receber a pensão por morte? Olha, Eveline, ele teria que estar recolhendo. Se a obrigação era dele, se ele era um contribuinte individual que não prestava serviço para qualquer empresa, ele tinha que estar recolhendo e aí era devida a contribuição e também seria devida a pensão por morte. Agora, se a obrigação era dele, se ele não trabalhava para nenhuma empresa e ele não recolheu, aí não tem direito à pensão por morte. Agora, procure saber se ele de repente não prestou serviço para alguma pessoa jurídica, porque se ele prestou serviço, aí quem tinha a obrigação de recolher a previdência dele era essa empresa, então seu filho teria direito à pensão por morte, sim. Agora, nessa resposta para a Evelina em Fortaleza, professor Tiago, me surge uma dúvida. Quando você costumeiramente fala aqui que as pessoas às vezes deixam de contribuir, mas elas ficam na condição de seguradas durante determinado período. Que período é esse? O que é que proporciona esse período em que você, trabalhador, você, trabalhadora, não está contribuindo, mas tem uma cobertura do INSS, professor Tiago? Excelente pontuação do Luzenor, porque realmente existe um instituto no direito previdenciário chamado período de graça. É de graça porque você não está contribuindo para a Previdência, mesmo assim ela lhe cobre. Ele pode ser de 3 meses,
se você trabalhou como conscrito, trabalhou como ali no serviço militar obrigatório, pode ser de 6 meses se você era segurado facultativo, pode ser de 12 meses se você deixou de contribuir como segurado obrigatório, pode ser de 24 meses se você deixou de contribuir e já tinha mais de 120 contribuições, ou pode ser de até 36 meses se você deixou de contribuir, tinha mais de 120 contribuições e foi desempregado de forma involuntária, ou seja, foi demitido. Então pode chegar até, na verdade, 37 meses e 15 dias, a depender de como você deixou de pagar a Previdência. Você tem a oportunidade de receber esclarecimentos sobre a área da Previdência Social. Basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 085-9273-4353. Quando você mandar essa mensagem, diga em que cidade você se encontra. Eu estou aqui na companhia do professor Tiago Albuquerque para levar a você, ouvinte, internauta, as informações seguras sobre a Previdência Social. Daqui a pouco a gente volta com muitas outras informações e mensagens dos nossos ouvintes internautas. A maior rede de educação previdenciária do rádio brasileiro está de volta aqui com o Jornal Alerta Geral. Agora tem pergunta da Antônia Aparecida em Carnaubal, que é uma localidade de Martinópole. Meu auxílio foi bloqueado no mês de agosto e no mês de setembro só recebi o Bolsa Família. Quero saber se tenho o direito de receber o atrasado. Dona Antônia, se a cessação foi indevida, ou seja, se não tinha qualquer irregularidade no seu benefício, a senhora, claro, tem direito a receber todos os atrasados. Agora, lembrar, professor Tiago, que o governo federal, nessa nova etapa do benefício do auxílio emergencial, cortou milhares e milhares de pessoas, ou seja, quase 6 milhões de beneficiários do auxílio emergencial, naquela parcela de R$600, essas pessoas foram excluídas, muitas no Ceará. Talvez seja o caso da dona Antônia Aparecida. Talvez, Luzenor, se ela teve algum requisito que não estava de acordo com a lei, ela pode realmente ter sido bloqueada e aí realmente, além de não ter o direito ao atrasado, teria que devolver aquelas parcelas. Pergunta, curiosidade do Paulo em Fortaleza, comecei a pagar o INSS em 1985. Se eu pagasse em dia, terminaria agora em outubro. Paguei mais de 18 anos e tenho 58 anos de idade. Posso pagar os atrasados e dar entrada na aposentadoria? Tem duas considerações, Paulo, aqui a ser apresentadas pelo professor Tiago Albuquerque, que são importantes para você. Pois é, Paulo, como você já tem mais de 15 anos de contribuição, fique tranquilo, porque você já tem a carência mínima para ter direito à aposentadoria. Basta agora esperar a idade de 65 anos de idade, que já vai poder requerer o benefício. A segunda observação, muito provavelmente, o nosso PhD em Previdência, que já é também o Luzenor, vai me dizer agora. Professor Tiago, é quando ele fala assim sobre o pagamento dos atrasados, professor Tiago. Sobre os atrasados, Paulo, você pode pagar o atrasado? Pode, mas tem que ver se vai ser vantajoso para você, porque você já tem a carência mínima, então não precisaria pagar esse atrasado para ter direito à aposentadoria por idade, porque se você for postular aqui a aposentadoria por tempo de contribuição pagando esse atrasado, pode ser que o valor seja mais exorbitante e você tem que pagar mais regra de pedágio do que, na verdade, esperar a idade mínima. E qual é o terceiro conselho para ele, professor Tiago? Ele tem 52 anos de idade, para se aposentar falta ainda 13 anos se as regras da Previdência Social se mantiverem como as atuais normas. O terceiro conselho, Luzenor, é que ele pague pelo menos uma vez por ano como segurado obrigatório, porque ele mantém a qualidade de segurado durante o ano todo. Porque a gente sempre lembra, a Previdência não cobre só a idade avançada e a impossibilidade de trabalhar em razão dessa idade, mas também outros benefícios que são oriundos de contingências como a maternidade, o óbito, a invalidez, a doença incapacitante. Então pague pelo menos uma vez por ano para você ter garantida essa cobertura. Chegou uma mensagem de um ouvinte ou de um ouvinte internauta da cidade de Paramoti e essa pergunta está sem identificação, mas a resposta é tão esperada, professor Tiago, que eu vou fazer questão de registrar a mensagem do nosso ouvinte ou da nossa ouvinte com o seguinte conteúdo: minha mãe recebe um auxílio por invalidez e o esposo dela faleceu. Eu queria saber se ela tem direito à pensão por morte. Também quero saber se ela tem direito a uma aposentadoria, já que ela tem 66 anos de idade, não é aposentada e já recebe o auxílio por invalidez. Se o esposo dela tinha qualidade de segurado, já era aposentado ou então estava trabalhando ou nesse chamado período de graça, sim, ela tem direito à pensão por morte e pode receber conjuntamente a um benefício de aposentadoria. Se ela vai poder transformar a aposentadoria por invalidez em uma aposentadoria voluntária, vai depender se ela tem a carência de pelo menos 15 anos de atividade laborativa. Se ela tiver, quando ela completar a idade mínima, que esse ano para a mulher é 60 anos e 6 meses, ela pode também requerer o benefício de aposentadoria voluntária.
Mensagem da Iderice em Olho d'Água, Choró. Desde já, parabéns pelo programa. Obrigado, dona Iderice em em Olho d'Água, Choró. Gostaria de saber do doutor Tiago, pergunta ela, professor Tiago, se com essas mudanças, com quanto tempo posso me aposentar? Tenho 46 anos de idade, 27 anos de agente de saúde, sou concursada, tenho insalubridade. Iderice, parabéns pela atividade de agente comunitário de saúde. Vocês, agentes comunitários, fazem um papel muito importante na saúde da família brasileira. E olha, há algumas decisões que entendem que o agente comunitário de saúde teria direito à aposentadoria especial, com 25 anos de trabalho. Como a senhora já tem 27, já tinha 25 anos antes da alteração da reforma da Previdência, já teria o chamado direito adquirido. Mas se não for reconhecido o direito à aposentadoria especial, a senhora teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição, pagando um pedágiozinho aí que ia fazer com que a senhora tivesse que contribuir mais ou menos mais uns 5 anos e alguns meses para ter direito a essa regra de transição. Vamos a General Sampaio, Maria Sandra. Eu recebo o BPC do meu filho e moram 3 pessoas na mesma casa, mas não temos renda nenhuma. Quero saber, professor Tiago, se eu teria direito ao Bolsa Família. Eu vou no CRAS, mas eles falam que eu não tenho direito e se eu for atrás, posso perder a aposentadoria do meu filho. Explica direitinho, quando ela se refere ao CRAS, são os órgãos municipais de assistência social que recebem inscrições para quem pleiteia os benefícios sociais do governo federal. Isso mesmo, Luzenor. Os CRAS são Centro de Referência em Assistência Social, são responsáveis pela habilitação de alguns benefícios sociais, como também a inscrição do CAD único, né, o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal do Brasil. Não tem qualquer impacto o Bolsa Família no valor do BPC. A lei que cria o BPC, a Lei 8742, ela diz que não serão computados como renda os outros programas sociais recebidos por essa pessoa que pede o benefício. Adriana, em Fortaleza, trabalho em serviços gerais, tenho 50 anos de idade e 18 anos de contribuição, mais 6 meses. Quando posso dar entrada no INSS para minha aposentadoria? Dona Adriana vai esperar um pouquinho mais, porque vai ter que ter uma idade mínima, tá? Já que você não tinha 30 anos de contribuição até a época da reforma da Previdência, até novembro do ano passado, então vai ter que esperar o requisito etário, ter pelo menos 62 anos de idade para poder pedir o benefício. Mas parabenizar a dona Adriana, professor Tiago, porque ela faz o dever de casa bem direitinho e está caminhando com segurança para garantir a aposentadoria. Agora ela deixou também, professor Tiago, outra pergunta, questionando o seguinte: meu marido é eletricista, tem 58 anos de idade e 21 anos de contribuição. Quando ele pode dar entrada no pedido de aposentadoria? O caso do seu marido já é um pouco diferente, porque ele trabalha exposto à eletricidade e a Justiça tem reconhecido que a exposição à eletricidade de alta voltagem, de 250 volts ou mais, ela gera o direito à aposentadoria especial. Então, quando ele completar 25 anos trabalhando na eletricidade, com os 60 anos de idade, ele vai poder requerer o benefício dele. Pergunta que chega de Santa Quitéria. A Quitéria aqui, o nome da nossa ouvinte, tem um neto de 7 anos e preciso saber se ele tem direito a algum benefício. Ele é doente, tem algum problema do cadastro da mãe dele, que é minha filha. Ser no meu endereço, pois ela mora comigo. Tem alguma incompatibilidade nessa questão dos endereços aqui, professor Tiago, para solicitar esse benefício no INSS? Dona Quitéria, não teria, porque a lei diz que a renda da avó e do neto não se comunicam. Agora, só teria que ver se a mãe dele tem alguma renda, porque além da doença incapacitante que causa impedimento de longo prazo, ou equiparado a uma deficiência, a pessoa que vai pedir o BPC tem que provar que aquele grupo familiar não recebe mais de 1/4 salário mínimo por pessoa da família. A sua renda como avó não deve entrar, mas a renda da mãe dele, se ele tiver, entra sim para fazer esse cálculo. Anote aí o número que pode resolver muitos problemas seus na área da Previdência Social. É o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Aqui, na companhia do professor Tiago Albuquerque, você recebe a informação mais segura e verdadeira que você precisa. Pergunta da Marciana em Tauá. Meu irmão tem reumatismo agudo nos ossos, ele exerceu a função rural, mas como adquiriu essa doença, não pode mais trabalhar. Há 5 anos deu entrada em um auxílio-doença, mas o pedido foi negado, pois o INSS disseram lá que ele poderia trabalhar, mas
ele não pode, insiste a Marciana. O que podemos fazer, professor Tiago, para dar entrada novamente a uma aposentadoria por invalidez? Marciana, você mesmo na sua pergunta já respondeu. Você pode dar uma nova entrada no benefício por incapacidade. E quanto mais a pessoa fica mais velha, em idade avançada, mais essas doenças incapacitantes vão ter um efeito maior na vida daquela pessoa. Outra coisa que você pode fazer também é procurar um advogado ou a defensoria e pedir para ser resgatado, ou seja, para ser concedido aquele benefício que foi negado 5 anos lá atrás. Se o juiz entender que o INSS negou de forma indevida, inclusive seu irmão tem direito a receber esses atrasados desde esses 5 anos para cá. Maria, em Nova Olinda, região do Cariri, gostaria de saber se eu tenho direito à pensão por morte. Eu era separada, mas no papel eu não era. Dona Maria, a lei diz que quando você é separada de fato ou de direito, você não tem direito mais à pensão por morte, a não ser que você recebesse algum auxílio financeiro ou econômico desse seu ex-marido. Então, pouco importa se a separação era só de fato ou era também no papel. Se era de fato, mas ele lhe pagava alguma prestação alimentícia, sim, a senhora tem direito à pensão. Se não pagava nada, aí não teria direito. Professor Tiago, dúvida da Evelyn em Fortaleza. Meu esposo morreu de Covid aos 41 anos de idade. Tenho 2 filhos, uma de 18 anos de idade e outra de 3 anos e outro de 3 anos. Meus filhos têm direito a algum benefício? Se o seu esposo estava dentro da qualidade de segurado porque trabalhava ou contribuía, ou estava no período de graça, ou já estava aposentado ou recebendo algum benefício da Previdência, sim, ele mantinha a qualidade de segurado e isso gera o direito à pensão por morte. Se ele não estava dentro da qualidade de segurado, infelizmente não gera. Professor Tiago, ela acrescentou uma informação dizendo que o esposo contribuiu durante 19 anos para o sindicato. Creio que ela se refere ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Mas nesse caso, tem também que confirmar as atividades na área agrícola. Perfeitamente, Luzenor. Realmente, se o seu marido trabalhava e contribuía para o Sindicato do Trabalhador Rural, ele pode alegar que ele tinha qualidade como segurado especial. E como segurado especial, ele teria direito a ter reconhecido essa qualidade de segurado, apresentando provas e autodeclaração e aí poder pedir a pensão por morte. Antônia Lucielda, em Canindé. Sou pensionista e meu filho tem 18 anos de idade. Eu queria saber se tenho direito ao benefício permanente. Seu filho pode ter direito... Vamos lá, só mais uma vez aqui, Luzenor. Ela é pensionista e tem um filho mais novo que vai fazer 18 anos. Ela quer saber se recebe o benefício permanentemente. Então deve ser uma pensão por morte que deve estar sendo rateada entre a senhora e seu filho. A senhora tem direito a receber a cota dele quando ele completar os 21 anos de idade. Então ele deixa de ser segurado, deixa de receber a pensão, mas essa pensão deve ser revertida sim para a senhora. Nós estamos no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria a partir da FM 104.3, da FM 107.5 na região metropolitana de Fortaleza. Outras 35 emissoras no interior do Ceará retransmitem o melhor e mais completo conteúdo na área do rádio brasileiro, na área da Previdência Social. Daqui a pouco eu volto com o professor Tiago Albuquerque, porque tem muitas outras mensagens de ouvintes e internautas do Brasil inteiro que querem saber muito mais sobre a Previdência Social. A gente volta já já. Voltamos com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Agora a pergunta do Edmar Mesquita, em Fortaleza. Comecei a trabalhar com 18 anos de idade. No ano que vem vou completar 60 anos de idade. Com essa idade, professor Tiago, eu consigo me aposentar em 2021? Edmar, ainda não, porque a idade mínima para pedir a aposentadoria do homem é aos 65 anos. Vai ter que esperar mais um pouquinho. Mas, como o Luzenor gosta logo de informar e educar vocês em termos previdenciários, continue pagando para que você mantenha essa qualidade de segurado aí até o momento da aposentadoria, já que até a aposentadoria pode ter uma doença incapacitante, uma invalidez, um acidente, então é bom sempre estar coberto pela Previdência. Lúcia Matos, na região metropolitana de Fortaleza. Eu queria saber se com a idade de 55 anos, faltando 4 anos para eu me aposentar, se eu pagasse o INSS de forma antecipada, poderia garantir a minha aposentadoria? Dona Lúcia, eu não posso pagar de forma antecipada para contar como carência, para completar aqueles 15 anos. Então, não poderia recolher de forma antecipada para contagem. Professor Tiago, dúvida da Dona Maria de Lourdes, em Araripe, no interior do Ceará, na região do Cariri. Sou funcionária pública e me afastei recentemente do trabalho, pois me aposentei por idade. Nunca tirei licença, tenho 25 anos de contribuição e 61 anos de idade. Parabéns, Dona Maria de Lourdes. E ela pergunta, tenho algum direito além da aposentadoria?
Dona Maria, não, a senhora, em termos de previdência, só vai ter direito a essa aposentadoria, a não ser que a senhora estivesse recebendo uma aposentadoria por invalidez e mostrasse que tem a necessidade não eventual de ser assistida por uma terceira pessoa. Aí esse benefício seria majorado em mais 25%. Mas se a senhora não está aposentada por invalidez, nem tem a necessidade não eventual de terceiro, então realmente o benefício que a senhora tem direito é a aposentadoria. Professor Tiago, esclareça direitinho a dúvida da Iracia em Guaraciaba do Norte. Eu sempre fui agricultora, mas em 1985 fui para o Rio de Janeiro e voltei para cá em 1994. Botei um barzinho e tive que abrir firma, mas em 2008 fechei tudo. Sempre continuei na agricultura. Em 2014 fiquei doente e fiquei aposentado até 2019, mas o benefício foi cortado. Dei entrada já faz um ano e o benefício foi negado. Botei na mão de um advogado e não foi concedido. Tenho 57 anos de idade. Professor Tiago, o que fazer? Pergunta Dona Iracia em Guaraciaba do Norte. Dona Iracia, a senhora pode requerer novamente o benefício por incapacidade ou então a senhora já pode até pedir a aposentadoria por idade como segurada especial trabalhadora rural. Se você mostrar que entre esses períodos aí que teve atividade urbana, tem mais de 15 anos de atividade rural, ou seja, antes de ir para o Rio, antes de abrir esse CNPJ no seu nome, se somando os períodos fora esse período de CNPJ e do Rio, tiver 15 anos, você arrumando uma prova para cada período aí, a senhora já poderia pedir a aposentadoria como trabalhadora rural, porque já tem mais de 55 anos de idade. Professor Tiago, e no caso da Dona Francisca em Araripe, vamos voltar à região do Cariri. Tenho 58 anos de idade, sou agricultora, já dei entrada no meu benefício 4 vezes e o pedido veio negado. E ela quer saber por quais motivos, professor Tiago. Talvez, Dona Francisca, o INSS tenha entendido que a senhora não conseguiu comprovar que trabalhou pelo menos 15 anos, ou seja, 180 meses na atividade rural. Ele pode ter reconhecido o período, mas não pode ter reconhecido todo. Então, provavelmente pode ser por isso aí. A gente recomenda que nesses casos, se você já tentou muito, insistiu muito ali na via administrativa no INSS, que já dá entrada logo na ação judicial, porque às vezes o Poder Judiciário tem um poder de aceitar provas mais elásticas, provas que o INSS às vezes não aceita. Professor Tiago, tem gente querendo apertá-lo sem abraçá-lo. A Maiara em Tianguá mandou a seguinte pergunta: meu pai é agricultor, tem 54 anos de idade e nunca contribuiu com o sindicato. Ele tem direito a se aposentar quando chegar à idade mínima sem ter contribuído? Luzeno, olha, se isso for abraçar sem apertar, não tem problema nenhum, porque a resposta é que Maiara, seu pai, pode sim ter direito à aposentadoria quando ele completar os 60 anos, porque a gente sempre fala o quão importantes são os sindicatos para a defesa de direitos dos trabalhadores, mas eles não são o único meio de se comprovar a atividade rural. Você pode ter outras provas, como a participação em programas de recebimento de sementes, como o financiamento de agricultura familiar, ou outras provas que mostram que seu pai desenvolveu atividade rural. Se ele provar que trabalhou pelo menos 15 anos na atividade, aos 60 anos vai poder se aposentar. Pronto, Maiara, o professor Tiago não se sentiu apertado, pelo contrário, se sentiu abraçado e ele deu uma informação muito esclarecedora para você e também para muitos outros trabalhadores, muitas outras trabalhadoras que precisam tanto dessa informação que o professor Tiago acaba de nos trazer. Rosalina, em Fortaleza, tem uma tia que tem câncer na tireoide e foi operada há 10 meses. Quando ela foi fazer a perícia para receber um benefício, foi negado, alegando que o câncer é curável. Ela ainda está sendo acompanhada no hospital. Ela pode receber o benefício, professor Tiago? Pergunta da Rosalina. Rosalina, se sua tia ela tinha qualidade de segurado porque estava trabalhando ou estava dentro do período de graça, ela mostrar que essa doença realmente a torna incapaz para o trabalho, ela pode sim receber o benefício por incapacidade. Mensagem da dona Antonina em Itapajé, que chega pelo nosso WhatsApp 085 99273 4353. Tenho 60 anos de idade, mas ainda estou contribuindo para o INSS. Vou completar 15 anos de contribuição em dezembro de 2021. Quero saber, professor Tiago, se quando eu tiver os 15 anos de contribuição, já poderei dar entrada no meu pedido de aposentadoria. Dona Antonina vai ter que esperar só um pouquinho mais da idade aí, porque a reforma da Previdência, ela acrescentou 6 meses na idade para cada ano para a mulher. Então, ano passado a idade mínima era 60, só que esse ano já é 60 anos e 6 meses. Ano que vem será de 61 anos, quando a senhora completar os 15 anos de contribuição. Então, aos 61 anos de idade, a senhora poderá pedir o benefício. Professor Tiago, eu não entendi. Vamos lá, Luzenor. Professor Tiago, a dona Antonina, em 2021, no finalzinho do ano, vai estar com 61 anos de idade
e 15 anos de contribuição. Com essa idade, ela vai poder pedir a aposentadoria ou vai ficar para 2022? Vai ficar para 2021 mesmo, Luzenor, porque a idade mínima era de 60 anos em 2019. Em 2020 passou a 60 anos e 6 meses. Então ela não poderia se aposentar assim que completasse os 15 anos e tivesse menos de 61 anos. Mas ano que vem, a idade mínima será de 61 anos de idade. Então, se ela tiver os 15 anos ano que vem, ela poderá pedir sim a aposentadoria. Estou muito satisfeito com a sua resposta, professor Tiago, muito esclarecedora. Nivaldo, no interior de Pernambuco, sou funcionário público municipal, faço 61 anos de idade em maio de 2021 e completo 29 anos de contribuição em março, mas tenho 5 anos e 11 meses como trabalhador rural. Quando posso dar entrada na aposentadoria? Nivaldo, se você conseguir averbar esse tempo rural aí, vai dar mais ou menos 34 anos e 11 meses. Então, significa que mais ou menos na época da reforma da Previdência, o senhor devia estar com 33 anos e 10 meses de contribuição. Isso faz com que você tenha que pagar um pedágio de 50% do tempo que estava faltando. Então, vai ter que pagar mais ou menos aí 3 anos para ter direito ao benefício. Professor Tiago Sérgio Tavares está em Caucaia e nos mandou a seguinte mensagem. Sou agricultor há 5 anos e faço a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf. O bem que tenho é um carro que está no meu nome, não possuo outro emprego. A renda que tenho é baixa. E ele pergunta, tenho direito a pedir o BPC? Claro, seu Antônio, o senhor pode ter direito, seu Sérgio, perdão, o senhor pode ter direito a pedir o benefício de prestação continuada, porque o fato de você ter uma moto, um carro no seu nome, não impede, não mostra que você tem renda, né? Mostra que você tem um patrimônio que pode ter sido oriundo de uma vida de trabalho que você teve. Mas se você não tem renda agora, ou então a renda é inferior a um quarto salário mínimo, o senhor se encaixa no critério do BPC. Dona Maria, em Carnaubal, completei 57 anos de idade e fui me aposentar, mas o pedido veio negado. Agora dei entrada de novo e deu certo, mas não vou receber os atrasados. Por que será que eu não vou receber esse dinheiro? Faz 2 anos desde que foi feito o primeiro pedido. Eu vou perder esses 2 anos? Tire a dúvida da Dona Maria em Carnaubal, professor Tiago. Dona Maria, pode ser que o INSS entendeu que na época do primeiro requerimento a senhora não tinha ainda todos os requisitos preenchidos, então só veio a preencher os requisitos posteriormente. Pode ser por isso que ele não pagou os atrasados. Agora, a senhora sempre tem uma opção de entrar na via judicial e pedir que o juiz determine o pagamento desde quando a senhora deu entrada. Professor Tiago, outro caminho que a Dona Maria tem é saber, junto à Justiça Federal, se realmente esse dinheiro foi depositado. E tem os meios, com o número do processo, para ter segurança se o dinheiro saiu ou não. Edson, pois não, professor Tiago? Não, Luzenor, só ia lhe dizer que realmente está correto. Você pode saber se houve uma expedição de um RPV, uma requisição de pequeno valor, determinando o pagamento desse atrasado ou então de um precatório. Edson, em Fortaleza, eu fiz o requerimento dos 25% da minha aposentadoria porque sou deficiente visual e gostaria de saber quando haverá o retorno da perícia judicial. Ainda vai retornar neste ano? Tem duas respostas aqui para o Edson, professor Tiago. Sim, Edson, a perícia judicial já está acontecendo, inclusive com recursos de telemedicina, ou seja, a perícia está sendo feita à distância, mas a Justiça também já voltou a adotar os procedimentos presenciais também. E ele tem direito a esses 25%, professor Tiago? Se ele tem uma deficiência visual que impede que ele realize as atividades por conta própria e tem a necessidade não eventual de terceiros para lhe auxiliar no dia a dia, ele pode ter direito aos 25% sim. Maria, em Viçosa do Ceará, tenho 2 filhos, um de 4 anos e outro de 7 meses. Tem 1 ano e 5 meses que eu pago o INSS como dona de casa. E gostaria de saber se tenho o direito de receber o salário maternidade. Posso fazer apenas de um dos filhos ou dos 2 filhos? Pode fazer dos 2 filhos. Até interessante isso aqui, dona Maria, porque a gente tem um instituto dentro do direito previdenciário que se chama prescrição. Mas a prescrição só atinge as parcelas que ultrapassam 5 anos. Então, quando o seu filho tiver até 5 anos incompletos, a senhora pode pedir o benefício dele, desse mais velho, de 4 anos, e também pode pedir o do outro de 7 meses. Professor Tiago, mas quando ela diz que tem 1 ano e 5 meses de contribuição, no caso do filho de 4 anos, ela já teria as condições para pleitear esse benefício do salário maternidade? Sim, Luzenor, porque se ela for uma segurada que exige a carência, que é uma contribuinte individual ou facultativa, a carência dela seria de 10 meses. Então ela já teria mais de 10 meses e poderia ter pedido o benefício. Agora, inclusive, se ela era uma empregada ou empregada doméstica ou trabalhadora avulsa, ela nem precisaria ter esse mínimo de 10 contribuições. Bastava mostrar que estava dentro da qualidade de segurado, ou seja, que estava trabalhando ou que estava no período de graça, no período em que teve as crianças.
Algumas mensagens chegaram pelas redes sociais e os ouvintes internautas esqueceram de dizer a cidade em que se encontram. Mas vamos fazer essas perguntas porque o professor Tiago Albuquerque não discrimina nenhum tipo de pergunta para responder. E a dúvida é do Pedro Ferreira. O meu requerimento da aposentadoria antes da PEC, da proposta de emenda à Constituição que instituiu novas regras da aposentadoria, foi indeferido. Recorri, diz o Pedro. Gostaria de saber quando sair eu posso continuar trabalhando por ser servidor público municipal? Vai depender do regime em que você trabalha, tá bom, Pedro? Se você for um empregado, segurado empregado, um funcionário público seletista, aí sim há um entendimento do Supremo Tribunal Federal que não extingue o contrato de trabalho. Então o senhor pode estar aposentado e continuar no serviço público. A Hilda Rodrigues quer saber quanto tempo falta para se aposentar. Ela tem 53 anos de idade e 9 anos de contribuição. Faz a matemática direitinho, professor Tiago. Tá faltando um pouquinho, dona Hilda. Tá faltando mais 6 anos para completar a carência mínima, que é de 15 anos de contribuição. Isso aí vai fazer com que a senhora tenha 58 anos de idade, mas ainda também vai ter que esperar a idade mínima de 62 anos. Aurene Silva, em Fortaleza. Sou costureira e tenho tendinite no punho e não consigo mais trabalhar. Tenho 20 anos de contribuição e 55 anos de idade. Queria saber se posso me aposentar por incapacidade no trabalho. Sim, se a senhora mostrar que realmente a incapacidade da mão lhe impede de trabalhar, e é muito provável que sim, porque a senhora é costureira, a senhora pode ter direito a um benefício por incapacidade permanente, que seria equiparado a uma aposentadoria por invalidez. Professor Tiago, do interior da Bahia, chega uma pergunta da cidade de Apuarema. Rosene Santos. Sou agente de saúde, tenho 21 anos de contribuição e 60 anos de idade. Eu queria saber, professor Tiago, se tenho o direito de me aposentar com o salário base. Dê uma resposta boa para a Rosene Santos, professor Tiago. Dona Rosene, a gente não se aposenta com aquele valor que a gente termina a vida laborativa. A gente não tem esse fenômeno que existia para o servidor público, que é a integralidade, os vencimentos integrais do último salário. A gente tem um cálculo da média das contribuições a partir de julho de 94 para cá. Então, para saber qual será o valor do seu benefício, você teria que saber qual a sua média de contribuição a partir de julho de 94 para cá, que foi quando o Plano Real entrou em vigor. Mais uma dúvida agora da Edna Fernandes em Vitória da Conquista, também no interior da Bahia. Tenho 56 anos de idade e sofro com dores na coluna. Eu queria saber se tenho o direito de me aposentar. Pode ser que sim, dona Edna, desde que a senhora mostre que essas dores da coluna realmente impedem a senhora de trabalhar. Vai depender muito da profissiografia, ou seja, da descrição da sua profissão. Se a sua profissão demonstrar que a senhora tem que ficar muito tempo em pé ou carregando peso, muito provavelmente essas dores nas costas vai fazer com que a senhora esteja incapacitada de trabalhar. Rosa Maria, dei entrada na minha aposentadoria e tem 2 anos que nunca tive resposta. Está na mão de um advogado, mas nunca resolveu nada. Estou com 75 anos de idade. Rosa, esses 2 anos pode ser um tempo plausível para um processo judicial, sim, porque o INSS ou seu advogado pode ter entrado com recurso e pode ser que o recurso chegue até Brasília, então pode levar esse tempo, sim. O bom que a senhora faça é procurar o seu advogado, já que a senhora depositou essa confiança nele, e procure saber se está em grau de recurso e se tem algo que a senhora pode fazer para ajudar a antecipar logo esse julgamento. Mande a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp 085 99272. Repetindo aqui o nosso WhatsApp, 085 99273 4353. E daqui a pouco eu volto com o professor Tiago, porque tem muito mais para você, ouvinte internauta. Voltamos no último bloco do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e você ainda tem tempo para mandar a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp 085-99273-4353. Pergunta da Joana Costa, tem 59 anos de idade e 8 anos de contribuição e quer saber, professor Tiago, quanto tempo falta para pedir a aposentadoria? Dona Joana vai ter que completar 15 anos de contribuição e esperar os 62 anos de idade para poder se aposentar. Armando Batatinha, tenho 58 anos de idade e tenho problemas de saúde, eu posso requerer algum benefício? Seu Armando, se o senhor está dentro da qualidade de segurada ou no período de graça, onde mantém a qualidade de segurado, o senhor pode provar que está incapaz e pedir o benefício por incapacidade temporária ou permanente. Maria de Lourdes, no interior do Piauí, anda angustiada, professor Tiago. Ela diz, meu LOAS vai ser cortado ou não? Pois eu não posso mais trabalhar. Dona Maria, se a senhora continua dentro dos requisitos da Lei Orgânica da Assistência Social, da LOAS, não tem por que ser cortado, ele deve ser mantido. Dona Maria Aparecida não disse em que cidade se encontra, mas mandou a seguinte pergunta. Tenho incapacidade para trabalhar e eu quero saber se posso dar entrada na aposentadoria. Dona Maria, se a senhora mostrar que tem a qualidade de segurado e tem um
tempo mínimo de contribuição, a senhora também pode requerer um benefício por incapacidade, desde que reúna provas que não pode mais realizar atividade laborativa. Agora chega a pergunta da dona Lauci Nunes, que está em Fortaleza. Sou viúva e meu marido era encostado pelo INSS, não tive direito à pensão dele. O que fazer, professor Tiago? Bom, dona Lauci, a senhora pode entrar com recurso administrativo ou entrar com ação judicial para mostrar que o seu marido estava dentro da qualidade na época em que ele veio a óbito. Ou seja, professor Tiago, se o marido da dona Lauci era contribuinte do INSS, não tem por que o INSS negar essa pensão para ela. Com certeza, Luzenor, se ele estava dentro da qualidade de segurado porque trabalhava, porque recebia benefício ou porque estava no período de graça, então não teria por que ser negado. Inquietação da dona Francisca Soares na região da Ibiapaba. Não tenho mais Bolsa Família e tenho 2 filhos que estudam e não tenho renda. Gostaria de saber se posso receber algum benefício. Dona Francisca, se a senhora for uma segurada da Previdência Social, a senhora pode pedir algum benefício por incapacidade se tiver uma doença incapacitante. Se não for assim, a senhora tem que ter uma idade mínima para poder pedir uma aposentadoria. Ou se não contribuiu para a Previdência, se a senhora for uma idosa com 65 anos ou mais, ou for pessoa com deficiência, pode pedir um amparo. Professor Tiago, dona Eva Ribeiro diz que tem 57 anos de idade e 15 anos de contribuição e quer saber uma resposta sobre o cálculo para ela garantir a aposentadoria. Dona Eva, tá bem pertinho aí, porque a senhora já tem uns 15 anos de contribuição, basta esperar a idade mínima de 62 anos e vai poder requerer o benefício. E no caso da dona Maria de Lourdes, que mandou a seguinte mensagem: sou agricultor e desde 2014 venho tentando minha aposentadoria, que foi indeferida 3 vezes, dizendo que não tenho direito. Hoje estou com 63 anos de idade e 8 anos de contribuição. O que faço para ter direito à aposentadoria? Dona Maria, a senhora tem que pagar pelo menos 15 anos de INSS, ou seja, de Previdência Social, para ter direito a essa carência e poder pedir o benefício. Agora, se a senhora realmente é uma agricultora como segurado especial, nem precisava pagar a Previdência. Bastava comprovar que trabalhou na atividade rural por pelo menos 15 anos. Agora, professor Tiago, com 63 anos de idade, ela pode esperar o benefício BPC, porque se continuar contribuindo mais 7 anos, estará com 70 anos de idade, ou seja, aos 65 anos, pode requerer o BPC. Isso é possível? É possível e é possível até manter o melhor dos 2 mundos, né, Luzenor? Ela pode continuar pagando para pedir a aposentadoria dela, se ela for obrigatória, segurada obrigatória. Aos 65 anos pode pedir o BPC e, se quiser, concomitantemente, ao mesmo tempo, continua pagando para ter direito à aposentadoria quando completar os 15 anos de contribuição. A nossa ouvinte, Cleide Silva, diz que tem 62 anos de idade, sofre com desvio na coluna, hérnia de disco, não consegue ficar em pé e quer saber, professor Tiago, se com esses problemas de saúde pode requerer um benefício do INSS. Sim, dona Cleide, quando a senhora tem uma idade mais avançada e mostra que tem uma doença incapacitante, a senhora tem direito a requerer um benefício por incapacidade se a senhora também fosse uma segurada da Previdência Social, ou seja, a senhora recolhia, pagava o INSS. Dúvida da dona Zeneide Ferreira em Nova Russas. Tenho 60 anos de idade e dei entrada na minha aposentadoria aos 55 anos de idade. Até hoje nada. O que fazer? Há 5 anos há uma anormalidade nessa resposta do INSS, professor Tiago. Um lapso temporal inexplicável, Luzenor. Se até hoje o INSS não se manifestou, realmente é um caso de você já judicializar, entrar com ação judicial para pedir, inclusive, que o INSS pague desde quando a senhora deu entrada, se, claro, a senhora mostrar que realmente já tinha as qualidades, os requisitos para pedir uma aposentadoria do INSS. Professor Tiago, Isaura Cruz, sou funcionária pública, tenho 48 anos de idade e 20 anos de contribuição. Quando vou pedir a minha aposentadoria? Dona Isaura, se a senhora é funcionária pública, mas está vinculada ao regime geral de previdência social, a senhora vai ter que pagar, na verdade, um pedágio, que é uma regra de transição. Esse pedágio vai exigir que a senhora pague mais 100% do tempo que estava faltando para completar 30 anos até novembro do ano passado. Então, para a senhora, talvez ia ser mais vantajoso esperar a sua idade mínima de 62 anos para poder se aposentar. Pergunta da dona Francisca Maria, ela também não disse em que cidade se encontra. Trabalhava na prefeitura da minha cidade e não tive direito ao meu salário maternidade. Sou agricultora. O que devo fazer? Dona Francisca, se a senhora trabalhava na prefeitura, então a senhora não pode ser considerada como segurada especial. Mas se trabalhava para a prefeitura tinha que estar recolhendo a sua contribuição previdenciária e a senhora teria direito como segurada empregada. Professor Tiago, me veio aqui uma dúvida. Por exemplo, uma trabalhadora, no caso da dona Isaura, que é funcionária pública, se ela trabalhar em algum órgão da prefeitura que funciona na área rural, isso tem alguma vantagem do ponto de vista do pedido de aposentadoria? Luzenor, se ela trabalhasse ainda na atividade rural, mesmo que
como empregada, ela teria direito sim a se aposentar com menos tempo, com a idade de 55 anos, que normalmente é a trabalhadora rural segurada especial. Mas é qualquer trabalhador rural. Então, mesmo se ela fosse empregada na atividade rural, uma trabalhadora rural empregada, ela também teria direito à aposentadoria com 55 anos. Professor Tiago, chegam muitas perguntas dos nossos ouvintes sobre tempo de contribuição. E mesmo que haja que sejam perguntas bem parecidas, cada um quer a sua resposta. E a gente faz questão aqui de nominar todos os ouvintes internautas que nos mandam mensagem, como é o caso da Maria Dorivan Cristina, que tem 51 anos de idade, 19 anos de contribuição, e quer saber qual o momento que ela vai poder pedir a aposentadoria. O dever de casa, em termos de contribuição previdenciária, já foi feito. Agora falta um pouquinho de tempo para pedir a aposentadoria. Pois é, Luzenor, para ela aqui, qualquer regra de transição ia implicar num pedágio maior do que ela esperar a idade mínima. Então é melhor que ela espere completar 62 anos de idade, porque aí ela já teria direito à aposentadoria voluntária por idade. Mais um detalhe, ela é professora, professor Tiago. Ela é professora, então ela teria direito a uma regra de transição, mas essa regra de transição ia bater mais ou menos também na época aí da idade mínima, perdão. Então seria mais vantajoso ela esperar a idade. O Auricélio Fran está em Tianguá, diz que recebe o auxílio acidente e só recebe metade do salário, e ele pergunta se pode pedir a aposentadoria. Auricélio, realmente o valor do auxílio acidente é de 50% do salário de benefício, por isso que normalmente é meio salário. Agora, se o senhor demonstrar que ao invés de reduzir a capacidade laborativa, o senhor está incapaz, aí esse auxílio acidente pode ser convertido no auxílio doença ou numa aposentadoria por invalidez, e aí vai ser pago no dobro desse valor que hoje o senhor recebe. Loura Dias diz que o irmão ficou viúvo e deixou uma filha, ou tem uma filha de 15 anos de idade, e ela quer saber se a sobrinha tem direito a algum benefício previdenciário. Se o seu irmão tinha qualidade de segurado porque trabalhava, porque recebia benefício ou porque estava dentro do período de graça, sim, ela pode ter direito à pensão por morte até completar os 21 anos de idade. Isso no caso, pensão por morte deixada pela mãe. Pela mãe. Se a mãe dela trabalhava, então ela também vai ter direito a esse benefício. Maria Santos, no interior do Piauí, tenho 10 anos de contribuição e 53 anos de idade. Tenho problema de artrite e outros problemas de saúde. Sinto muitas dores e estou incapaz para trabalhar. Eu quero saber se posso dar entrada no pedido de aposentadoria. Sim, a senhora vai poder dar entrada, mas vai ter que ajudar o médico perito a formar a convicção que realmente a senhora está incapaz para trabalhar. Então leve todas as provas ligadas às suas condições de saúde aí. Atestado médico, guia de internação, receituário de medicamento, acompanhamento de fisioterapeuta, psicólogo, enfim, tudo que mostra que a senhora realmente não pode trabalhar. Pedro, em Iguatu, quem requereu a aposentadoria por tempo de serviço antes da PEC, da reforma previdenciária, pode continuar trabalhando, já que trabalham no serviço público? Lembrando que estou no aguardo do resultado do INSS. Pedro, eu entendo que sim, que há direito adquirido se você preencheu todos os requisitos e requereu antes da PEC. Ele está falando isso porque sabe que a reforma da Previdência veio trazer uma extinção do contrato de trabalho para essas pessoas. Mas se os requisitos foram preenchidos antes da reforma e requerido também o benefício antes da reforma, eu entendo que há direito adquirido a manter sim o trabalho. E tem uma pergunta bem parecida agora da Wanda Mendes em Tianguá. Sou professor e me aposentei por tempo de serviço em julho de 2019. E ela pergunta, posso continuar trabalhando? Pode continuar trabalhando sim. A aposentadoria ela não gera a extinção do contrato de trabalho, principalmente se foi requerido antes da reforma da Previdência. A Lígia Gomes é de Pacujá, ali pertinho de Sobral, quer saber se aos 53 anos de idade, 29 anos de contribuição na área rural, pode pedir a aposentadoria. No momento não, dona Lígia, mas está batendo na trave. Quando a senhora completar 55 anos de idade, é o direito da agricultura se aposentar. De Pacujá, a gente sobe a serra para chegar em Guaraciaba do Norte, onde está a Juliana Braga. Sou agente de trânsito, tenho 52 anos de idade e queria saber com quantos anos vou me aposentar. Tenho a carteira assinada desde 2008, ou seja, 12 anos de contribuição. Dona Juliana vai ter que esperar completar a idade mínima, porque até onde a gente sabe não existe o direito à aposentadoria especial desse tipo de trabalhador. Então, quando completar 62 anos de idade, vai poder pedir o benefício. O tempo passou, professor Tiago, ficaram muitas perguntas sem respostas, mas você, ouvinte internauta, vai ter essas mensagens respondidas ao longo dos nossos programas do Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Professor Tiago, nosso muito obrigado, bom final de semana. A você, ouvinte internauta, diga por aí que aqui é o melhor caminho para você receber informação na área da Previdência Social. Grande abraço, professor Tiago Albuquerque. Um grande abraço a você, Luzenor, a toda a equipe e aos nossos telespectadores e telespectadores, ouvintes.
Fique ligado a você, ouvinte internado, porque todo esse conteúdo, se você perder o nosso programa aqui na emissora de rádio, tem também o conteúdo à disposição no nosso site cearagora.com.br. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço.